Oi pessoal, estamos aqui gravando hoje mais um vídeo do canal e hoje estou com o Rodrigo aqui, que ele é meu namorado. Eu vou contar o dia que eu passei no vestibular pra vocês. Foi uma pergunta que me fizeram no comentário do último vídeo. Pois bem, o dia que eu passei no vestibular, vocês poderiam imaginar que foi um dia muito feliz da minha vida, um dia que eu tava super alegre e tal, mas na verdade não foi nada disso que aconteceu comigo. O dia que eu passei no vestibular foi um dia muito frustrante, um dia que eu sofri muito, assim. Porque, vou contar a história pra vocês, né? Eu já vinha mais ou menos com alguns fracassos, eu tinha feito a prova do Enem, não tava feliz com o meu resultado, não tinha saído ainda a pontuação, mas mais ou menos pelo que eu tinha corrigido, não estava satisfeita. Eu já achava que não seria suficiente para conseguir os vestibulares das universidades que eu pretendia estudar. E com isso eu tava bem desesperançosa, tava fazendo algumas provas já sem muitas esperanças, assim. E aí quando eu fiz o vestibular da CAF, que lá que é o vestibular da Unisul, né, que dá acesso à Unisul e para várias faculdades particulares de Santa Catarina, eu prestei a prova, na verdade, com bastante confiança, assim, porque eu pensei, bom, eu vou postar todas as minhas fichas. Eu não tenho nada a perder mesmo, então eu vou com tudo que eu puder. E aí, depois de umas 3 semanas, saiu o resultado. E no dia que saiu o resultado, eu tava muito insegura, assim, porque eu imaginei, putz, eu vacilei em tantas provas que já saíram o resultado e eu não passei. O Enem vai sair o resultado, eu acho que eu não vou mandar bem também, putz. Aí agora é a hora. Eu tava nessa época terminando meu primeiro ano de cursinho, então eu já não queria mais fazer cursinho, assim. Eu tava muito cansada, tava muito fadigada, já tava pensando, será que a medicina é pra mim mesmo? Será que eu vou dar conta de passar no vestibular? Enfim, porque eu me dediquei muito nesse ano de cursinho, assim. Eu realmente apostei todas as minhas fichas, eu concentrava muito nos meus esforços. Eu tava todo dia no cursinho estudando, madrugava, chegava bem cedo, ficava até a noite. Meus finais de semana também eram boa parte deles destinados aos estudos. E com isso eu tava meio preocupada, né? Não queria fazer um segundo ano de cursinho porque eu não sabia se eu ia dar conta, se eu ia aguentar a tamanha pressão. Pois bem, no dia que saiu o resultado, então, eu assisti aula normal de manhã e à tarde. E quando foi final da tarde que saiu o resultado, eu já tava assim, com aquela taquicardia, né? Coração acelerado, dor de barriga, naquela ansiedade. E aí o site, quando era mais ou menos 6 e pouquinho da tarde, eu comecei a acessar o site, porque às 19 horas ia sair o resultado. E eu entrava no site, toda hora dava erro, que tava sobrecarregado, tinha muitos acessos juntos, enfim, tinha que ficar aguardando, naquela ansiedade brutal que eu estava. Quando deu 7 horas da noite, eu consegui ver primeiro de tudo por um jornal local, que um jornal publicou a lista dos aprovados. E quando eu olhei os nomes na lista, o meu nome estava lá. Eram apenas 30 aprovados na época, então eu não estava entre esses 30. E aí naquela hora, o que eu fiz? Já fui pro quarto, comecei a chorar e falei, fracassei em mais uma. Não tem jeito, não passei, já era, ferrou tudo. E aí, então, fiquei nessa, fiquei muito mal. Mas aí, no fim, eu tive um desfecho feliz. Que, na verdade, agora o Rodrigo vai contar pra vocês que ele participou desse dia. E aí ele vai contar. Vai, amor, conta como E aí, foi. pessoal, tudo bem? Bom, nesse dia a Marina não estava conseguindo entrar no site lá para ver a nota dela. Estava bastante nervosa, então eu pedi para ela me passar o login e senha dela para eu poder ficar entrando até conseguir e ver a colocação dela, né? E foi nisso que nesse desespero dela, eu fiquei tentando várias vezes, até que uma hora deu certo. E eu vi que a posição dela era a 34ª colocada, né? Sim. E aí na hora eu liguei pra ela e falei, Marina, mas quantas vagas são mesmo? E ela me falou, são 30. Eu falei, cara, então você com certeza vai ser chamada, segunda chamada. E aí eu falei, você tá em 34º. E aí foi quando você ficou bastante feliz, né? Fiquei mega feliz, E porque aí nesse dia deu mais esperança pra sua aprovação, né? Sim, eu fiquei naquele dia, eu falei, Rodrigo, nem vem aqui em casa, eu tô mal, tô chorando, me deixa quieta aqui agora. Não queria falar com ninguém, tava no quarto desolado, né? E aí então, mais ou menos à noite, já era próximo da meia-noite, ele me ligou e me deu essa notícia, de que então eu estava na 34ª posição. E na época, isso era tipo uma sexta-feira, aí quando foi segunda-feira eu já liguei pra universidade e falei assim, até quantos que chamaram no semestre passado? Ela falou, não, a gente chama pelo menos uns 10, todo ano tem chamado, fica tranquila que você tá dentro já. Putz, aí foi uma alegria, né? Então eu não tinha passado ainda efetivamente, mas já comemorava. Aquela esperança, né? Aquela ansiedade de ser chamado ou não. Claro, claro. São 4 a mais, mas você fica na esperança de não chamar também, né? Sim, é porque quando a gente tá naquele ano de cursinho, não aguenta mais estudar, as piores coisas passam na nossa cabeça, né? Então não sabia, na verdade, se ia dar certo, mas eu já imaginava que fosse dar certo, que não ia contrariar, né, as expectativas, já estava sendo assim há 1000 anos da faculdade, sempre que existiu, sempre pelo menos chamavam 10 pessoas, eu falei, agora não vai ser diferente. Então eu ainda não me dei por vencida, não estava totalmente confiante que eu iria passar, mas já estava com um pezinho na faculdade, né? Então eu fiquei aguardando mais umas 2, 3 semanas. E aí então, quando saiu a segunda chamada, eu fui aprovada, fiquei mega feliz.
Eu considero o dia da aprovação o dia que saiu a primeira chamada já, porque como eu fiquei perto... Era certeza que ia chamar, né? Sim, já era uma felicidade muito grande, assim. E aí, quando saiu o definitivo, foi mais a confirmação daquilo que eu já esperava, né? Na verdade, se eu não saísse, eu acho que eu, sei lá, teria um treco, na verdade. E aí foi isso, pessoal. Eu espero que todos vocês possam saborear algum dia desses essa sensação tão boa que é passar no vestibular. Vocês vão perceber que, na verdade, é a realização de um sonho. Eu sempre comento que se fosse fácil, eu acho que não teria o mesmo sabor, não teria a mesma sensação de vitória. É importante que seja difícil, porque também quando a gente passa, a gente percebe que a faculdade é muito puxada, tem muitas exigências, e com isso é prazeroso demais, tá lá dentro, tá conseguindo dar conta. E o cursinho, na verdade, mesmo não sendo a mesma matéria, mesmo sendo bem diferente, ele de certa forma te prepara para aguentar o tranco. Então, às vezes, a gente não pode, no desespero, querer pular etapas, eu não vou fazer cursinho mais. O cursinho é importante, a gente tem que reconhecer a importância do cursinho, sim. Mesmo às vezes a gente não gostando mais, mesmo a gente estando cansado e, enfim. É sacrificante, a gente sabe bem disso. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história. E é isso, fiquem ligados em mais vídeos do canal, deixem o like de vocês pra ajudar, porque, pessoal, eu ia pedir muito isso pra vocês. Eu não tô conseguindo sozinha divulgar tão bem os vídeos. Então a melhor forma de divulgação é através do boca a boca, de vocês falarem pros amigos de vocês, compartilharem nas redes sociais, e assim me ajudar a crescer, pouco a pouco, tá bom? Espero que vocês aí, então, deixem o like, deixem comentários, perguntem as coisas que vocês gostariam de saber também, que eu vou tentar trazer em próximos vídeos. E é isso, até a próxima. Beijo. É isso aí, galera. Com muito estudo, muito esforço, a aprovação uma hora chega. Então não desistam não. Um grande abraço. Tchau, tchau.